Muito bem. Dando seguimento aqui às minhas tentativas de resolver os problemas do artigo do Andrew Droza, quer dizer, da aula de números em tabelas, eu vou tentar pelo menos mais duas questões antes de partir para a lusofonia, porque este ano eu sou o vice-líder da equipe. 2024 que nós estamos, né? Então, esse problema aqui de, vamos ver, próxima página. E problema aqui do torneio das cidades de 1992. Deixa eu ver, diz ele assim, eu vou marcar 15 minutos para mim assim que eu entender o enunciado. Ah, tá. Diz ele, considera a tabela tal que A e J é igual a um sobre I mais J menos um, né? I J variando de 1 até N. Escolha quaisquer N entradas da tabela, de modo que não haja duas na mesma linha ou coluna, e prove que a soma vou dizer, A e sigma I, né? E provar que qualquer soma desse tipo aqui é maior do que ou igual a 1, onde o sigma, é uma bijeção, né? Bijeção, ou, meu Deus, a palavra bijeção ficou escrita de uma maneira horrorosa, peraí. Bijeção, também conhecida como permutação. Tá bom. Então você quer provar que para qualquer permutação, né? Porque pensa, o que que é o sigma? O sigma i é o j, né? Que corresponde àquele i. Cada linha aparece uma vez, ou seja, cada índice i de uma até n aparece uma vez, e com cada um deles aparece um índice j, né? Enfim, esses índices j são todos distintos, ou seja, para cada i eu tenho um j que é igual ao sigma i, né? Enfim, aí ele quer provar que para qualquer permutação acontece isso aqui, né? Tá, isso é uma compreensão do enunciado, eu acho que já vale a pena começar a marcar meu tempo. Vamos lá, vou marcar 15 minutos aqui no Pomofocus, ponto .io, pronto. É, E aí, quando ele apitar, eu passo para o próximo problema. Deixa eu ver. O que que eu faço no caso n igual a 1? N igual a 1, a única fração que aparece é 1 sobre 1 mais 1 menos 1, então não tem nem o que provar, né? Porque a tabela é assim, 1, né? É, Tá legal. Para n igual a 2, como é a tabela? A tabela é assim. 1 sobre 1, perdão. Eu vou fazer tabelas um pouco maiores, porque senão eu não consigo, né? Tabelas assim. Isso. Então, aqui nessa casa temos um 1. Aí aqui, 1 sobre 1 mais 2 menos 1, ou seja, vai ser meio. Meio aqui. E um terço aqui, né? Esse aqui é o A22, né? Por exemplo. A22 é igual a 1 sobre 2 mais 2 menos 1, né? Que é um terço. Bom, aqui também é verdade, né? No caso um era verdade, no caso 2 também é verdade, porque ou eu escolhi essas duas aqui, né? Um e 2 2, e aí a soma nesse caso do azul que dá 4 terços. Ou então eu escolhi essas duas aqui, né? Meio e meio, e a soma das duas dá 1. Então, em ambos os casos, eu tenho uma soma que é maior do que ou igual a 1. A menor de todas foi essa aqui, da diagonal, né? Aliás, um bom chute já é que dá 1, né?
Dá um só na diagonal, né? Porque, de fato, o que que acontece na diagonal da tabela? A diagonal da tabela, bom, a linha N, coluna um até a linha um coluna N, I mais J é igual a N mais um, né? Então, você tem na diagonal, o A e J da diagonal é um sobre N. Então, somatório de um sobre N é igual a 1. Então, o caso de igualdade disso aqui, provavelmente, é exatamente quando você está com todos os números na diagonal secundária, assim, digamos, da tabela, né? Tá. Coisas burras que você pode fazer. Deixa eu tentar fazer uma coisa burra que é desigualdade de coxinha. Não sei se isso vai prestar, né? Eu queria fazer só mais um caso da tabela antes. N igual a 3. N igual a 3. Então, eu tenho um, meio, meio, um terço, um terço, um terço, um quarto e um quinto. Muito bem. É, se eu pegar um quinto, né, o que que eu faço? Eu elimino esse pedaço e elimino esse pedaço. Não posso pegar ninguém nessa linha e ninguém nessa coluna, né? Então, a minha soma ou vai ser um quinto mais quatro terços, né? Porque eu tenho que escolher duas casas daqui sem repetir linha e coluna. Um quinto mais quatro terços já é maior do que um. E um quinto mais meio já é maior do que um. Ou seja, talvez dê para tentar uma indução também, né? Tipo assim, essa tabela aqui, se você tirar o último pedaço dela, né? Isso aqui, n igual a 2 já está resolvido, né? Então seria conveniente que você não pegasse a tabela, perdão, se você não pegasse a entrada inferior direita, né? Se pegar a inferior direita, a casa inferior direita, já acabou. Simplesmente por quê? Por indução. Tá. Aí eu tô pensando agora uma coisa, que quando é que você tem, quando é que você pode, vamos supor que você tenha, supor que você tá na tabela aqui, ó, e você vai pegar assim, por exemplo, você tem linha I, linha J, e aí daqui você tem coluna K, coluna L. Aí você fala assim, tome sigma, tal que aquele nosso somatório de um sobre I mais sigma I menos um é mínimo, tá? Porque a gente quer provar que é sempre maior do que igual a um. Então, a gente quer provar em particular que o mínimo é maior do que igual a um, né? Aí, o que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que na nossa marcação lá, nós marcamos ah, esse camarada e esse camarada. É o mínimo, né? Então, aqui não é o mínimo, está marcado aqui, né? Então, se a gente considerar trocar essas duas casas verdes aqui da marcação por essas duas casas vermelhas,
Então, a gente já não está mais falando do mínimo, o que quer dizer que, quando eu pego a marcação de N bolinhas verdes, aí eu troco essas duas bolinhas verdes particulares aqui por essas duas vermelhas, a soma tem que ou aumentar ou ficar ao mesmo tanto. Por quê? Porque senão seria menor do que o mínimo, e não faz sentido. Ou seja, isso aqui está me dizendo que a soma mínima é um sobre. O que que tem aqui? Você tem o A, linha I, coluna K, né? Perdão. Deixa eu só fazer o A, linha I, coluna K, né? Você quer que o A, linha I, coluna K, mais o A, linha J, coluna L, né? O A, linha J, coluna L, que é o verdinho aqui. Você quer garantir que, como essa soma é mínima, né? Na verdade, como essa soma é mínima, você tem certeza que esse pedaço da soma total aqui, que é o único que muda, é menor do que ou igual a eu trocar isso aqui, né? Esse cara aqui vermelho é o A linha I, coluna L, e esse outro camarada aqui vermelho é o A linha J, coluna K. Aí eu vou abrir conta, né? Um sobre I mais K menos um, mais um sobre J mais L menos um, menor do que ou igual a um sobre I mais L menos um, mais um sobre J mais K menos um. Próxima página. E vou fazer o seguinte, ó. Abrir essa conta, né? O denominador de K, quando eu faço MMC. I mais K menos um, J mais L menos um, né? E aí do outro lado, você tem I mais L menos um, J mais K menos um. Ainda tenho 5 minutos. Tá bom. É, Aí a soma desses numeradores aqui é I mais J mais K mais L menos 2 e aqui também. I mais J mais K mais L menos 2. Beleza. Essas coisas aqui são positivas, eu posso eliminar da desigualdade, jogar esse denominador para cima e esse também, e falar que isso aqui é o seguinte: I mais L menos um, J mais K menos um é menor do que ou igual a I mais K menos um, J mais L menos um. Aí eu vou abrir essa conta toda. I J mais I K menos I mais J L mais K L menos L menos J menos K mais um menor do que ou igual a I J mais I L menos I mais J K mais K L menos K menos J menos L mais um. Menos J menos L mais um. Muito bem. IJ vai embora com IJ. KL vai embora com KL, né? É, todos esses camaradas aqui, ó, o I, o J, o L e o K vão embora com o I, o J, o L e o K. E esse mais um aqui também vai embora com esse mais um aqui. Então vai ficar um monte de gente indo embora. Vai ficar assim: IK mais JL menor do que ou igual a. Acho que eu nem vou precisar tentar coxinha, então. IL mais JK. Então fica assim: IK menos JK menos IL menos JL. Vou escrever assim, né? Menor do que ou igual a zero. E acho que vou jogar assim. I. Não, não. K que multiplica I menos J. Menos L que multiplica I menos J.
menor do que ou igual a zero. Ou seja, K menos L vezes I menos J menor do que ou igual a zero, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho que me lembrar de uma coisa, que o K era sigma de I e o L era o sigma de J, né? Lembra que o K, que era o sigma de I, não é isso? Onde o sigma é a permutação que faz o mínimo, e o L é o sigma de J. Então vai ficar assim, perdão. Sigma de I menos sigma de J, I menos J é menor do que ou igual a zero. Ou seja, se I é menor do que J, então sigma I, para esse sinal aqui ser positivo, sigma I vai ter que ser maior do que o sigma J. Então, o sigma é uma função decrescente, né? Estritamente decrescente. E isso aqui é tudo que a gente precisava. Sigma é uma função estritamente decrescente. Como o sigma é o cara que minimiza, para ele ser uma função estritamente decrescente, lembrando que esse sigma aqui é uma bijeção, né? A única bijeção desse conjunto que eu conheço, que é estritamente decrescente, é a função que faz exatamente a ordenação decrescente do conjunto de 1 a n, né? Ou seja, ela vai fazer sigma i igual a n mais um menos i, né? Quer dizer, o 1 vai no n, sigma de um vai dar n, sigma de 2 vai dar n menos um e assim por diante, né? É a objeção que vai simplesmente correr esse conjunto aqui ao contrário, na ordem decrescente, enfim. E aí, como eu já verifiquei, né? I mais sigma i dando n mais um, a soma que ele pede é um sobre n vezes n, né? Que dá exatamente um. Então, aí o mínimo é um. Pronto, provou que esse negócio aqui vai ser maior ou igual que um sempre. É o único problema dessa lista que eu resolvi direto até agora. E ainda sobraram 15 segundos. Bom, eu vou olhar a solução do próprio artigo e ver se ele faz assim ou se ele faz de um jeito diferente, né? É, ele realmente faz coxinha. Eu ia fazer coxinha. É, ele faz coxinha, i mais sigma i, não sei o que, maior ou igual a n ao quadrado. Então, essa soma é igual a n mais um menos um. É, era muito mais rápido se ele fizesse coxinha. Quer dizer, se eu fizesse coxinha, né? É isso. Ah, era muito mais rápido fazer coxinha. Porque era assim, coxinha faz o quê? Somatório de i mais sigma i menos um vezes somatório de um sobre i mais sigma i menos um é maior do que ou igual ao quadrado de somatório de raiz quadrada de i mais sigma i menos um vezes o inverso disso, né? Raiz quadrada de i mais sigma i menos um. Só que isso aqui é um somatório de uns, né? Esse pedaço aqui é um somatório de uns. Um vezes n, ou seja, o que está dentro aqui é n, no final das contas, o segundo membro é n ao quadrado, né? Essa soma aqui é somatório de i mais o somatório de sigma i menos o n por fora, ou seja, soma de um até n, mais a própria soma de um até n de novo, menos n, ou seja, isso aqui é igual a n ao quadrado. Então, no final das contas, ele está dizendo o seguinte: esse pedação é n ao quadrado, somatório que ele quer
Aí J maior do que igual a N ao quadrado, então por coxi saía direto. Ah, que bom que eu não fiz coxi, porque se ia sair direto não ia ter graça, né? Ok, ok. Coxi direto. Não vi muita graça nesse problema. Se eu soube resolver, eu acho que eu não ganhei muita coisa com isso. Vamos ver. Próxima questão. Vou fazer talvez só mais essa no vídeo e terminar. É, Nossa, essa aqui é muito legal. Pera aí. Romênia, 1998. Não precisa ampliar tanto assim também, eu acho. Então, ela diz aqui o seguinte, ó. Numa folha M por N, você divide um grid desenha um grid dividindo a folha em quadrados unitários. Ou seja, é uma questão que você tem M linhas e N colunas numa tabela, né? Tá bom. Os dois lados de comprimento N são tapped together, eles são colados, né? Para formar um cilindro. Então, é como se eu viesse aqui e falasse assim, essa casa aqui, né, vai continuar para cá e vai sair aqui, né? E etc, etc. Essa casa daqui vai continuar para cá e vai sair aqui nela própria, né? Como se fosse um jogo do Pac-Man para esse lado aqui, né? Algo assim. Tá bom. Prova que é possível escrever o número real em cada quadradinho, nem todos os números zero, né? Nem todos os números sendo nulos, talvez o problema não teria graça assim. De modo que cada número é a soma dos números nos quadrados vizinhos. É, ele falou os dois lados de comprimento n são colados para formar um cilindro. Se você colasse os lados de comprimento m também formaria um toro, né? Mas ele não está fazendo isso, ele está colando só o n com n. Ele está colando esse lado aqui de baixo com esse lado de cima. Então ele quer escrever um número real em cada quadrado, nem todos sendo nulos, de modo que a soma é. Não. Cada número é a soma dos números nos quadrados vizinhos. E ele quer provar que isso é possível se somente se existem inteiros KL, tais que, meu Deus do céu, N mais um não divide K, N mais um não divide K, e esse negócio aqui acontece. Pô, existem KL, tais que N, o K não é múltiplo de N mais um, e cosseno 2L π sobre M mais o cosseno Kπ sobre N mais um é meio. Isso aqui é um negócio de doido. Eu não entendi o enunciado. Tá bom. Eu vou começar a marcar os 15 minutos, mas deixa eu ver aqui. Parece uma questão bem boa. Vamos testar, né? Se m igual a 1, em geral você consegue escrever, sei lá, não todos nulos, tais que cada número é a soma dos quadrados vizinhos, né? É, ele não tem quadrados vizinhos, então, sei lá. Tá bom, acho que você consegue, por exemplo, m igual a 1, n igual a 2 é possível, né? Com um só não tem graça, mas com dois é possível, porque você pode dizer que, por exemplo, sei lá, você escreve um número real aqui, por exemplo, π, e o outro você escreve π. Esse quadrado é a soma desse único vizinho, se é possível falar soma de um número só, né? E esse quadrado é a soma desse cara aqui, ou seja, dá certo, né? Com m igual a 1, n igual a 2 dá certo. Com m igual a 1 e n maior, não dá certo, não.
Por quê? O que que acontece? Se você tem esse cara aqui, x, né? O cara do extremo aqui, x, e se obriga o próximo a ser x. E aí, para esse aqui ser soma dos dois vizinhos, esse próximo tem que ser zero. Mas aí o zero tem que ser igual a x. Portanto, isso aqui vai dar x igual a zero, né? Com m igual a 2 ok. N igual a 3 não. E com n igual a 4 será que seria possível? Se eu fizer 4 quadradinhos, se eu fizer 4 quadradinhos, vamos supor que eu ponha um x aqui, no primeiro. Aí, esse x tem que ser a soma dos vizinhos, como ele só tem um único vizinho. Verdade, olha só. Peraí, será que ele, quando ele fala soma dos vizinhos, ele também está considerando os caras que ele coloca para cima? Ele não deu nenhuma restrição sobre o tamanho do M, né? Hum, ele teria que falar que o M é pelo menos 2, sei lá. É, porque assim, o normal é a gente começar de casos pequenos, mas esses casos pequenos estão dando muito, sei lá. Porque eu não sei se esse cara teria que ser considerado nesse caso vizinho dele próprio, né? E aí ser somado com ele por baixo de novo, né? Não sei. Eu acho que não, eu acho que se só tem um quadrado, se só tem uma linha, eu acho que eu vou considerar que não tem vizinho nenhum. E aí esse próximo aqui teria um x também, né? Porque esse é a soma desse, não sei o quê. Esse próximo seria um zero, portanto, esse próximo aqui também seria zero. E aí esse aqui é x mais zero, esse aqui é x mais zero. Esse aqui é zero. Deixa eu ver, zero igual a x mais zero, então x igual a zero, né? Aí dá todo mundo nulo. Enfim, eu acho que para maiores não vai dar certo, né? Então, se você põe um x aqui, esse mesmo x vai para cá, aí esse camarada aqui. X é igual a x mais o quê? Zero, né? E aí zero é igual a x mais o próximo teria que ser menos x, né? Aí menos x é zero, menos x. Esse aqui dá certo, ó. Esse aqui dá certo, para qualquer x que você colocar. O x é igual a x, o x é x mais zero, o zero é x menos x, o menos x é zero menos x, o menos x é igual a menos x. N igual a 2 ok. N igual a 5 ok. Deixa eu ver uma coisa. Se eu voltar na condição aqui e colocar m igual a um, o cosseno de 2Lπ para L inteiro sempre é igual a um, né? Então aí você quer que cosseno de kπ sobre qualquer que seja o n mais um seja igual a menos meio, né? Porque aí 1 menos meio vai dar meio. Mas quando é que isso aqui acontece? Exatamente quando é que o cosseno de qualquer coisa é menos meio? Quando o qualquer coisa é igual a, é, digamos, ou ele é 2π, como é que é? Ou ele é 2π sobre 3 que é 120 graus, ou ele é 4π sobre 3. Então, ele é 3L mais ou menos um. 3L não, né? Tá. 3T mais ou menos um vezes 2π sobre 3, né? Algo assim. Lá, 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 lá. Tá. 2π sobre 3, 4π sobre 3. Existem K e L tais que N mais um não divide K. Ou seja, esse negócio aqui não é inteiro. E isso aqui acontece. Como é que faz isso?
Ah, beleza. K é igual a n mais um 3t mais ou menos um sobre 3. Quando é que isso vai existir? Quando, exatamente quando 3 dividir n mais um, que é o que a gente está obtendo aqui, né? N igual a 2, ok. N igual a 5, ok. 3 dividir n mais um. É, tá. Tá coerente, entendi. Por que que isso aqui vai dar certo somente quando o n é congruo a 2 módulo 3, né? Não sei. Boa pergunta. E aí acaba que eu já gastei quase metade do meu tempo autorizado aqui para pensar nisso, né? Rapaz, eu não sei não. Esse negócio de cosseno aqui, como é que sai isso, com esse cosseno aqui? Eu não sei, uma coisa. Isso aqui eu me pergunto, sabe? É o quê? Será que eu uso raízes da unidade em algum lugar? O que que acontece aqui? Qual que é o mistério dessa questão? Eu não sei. Eu vou continuar ainda com m igual a um. Eu vou tentar entender esse caso. Por que que com 6 não dá certo? Se você bota um x, o próximo vai ser x, o próximo vai ser zero, o próximo vai ser menos x, o próximo vai ser menos x, e o próximo vai ser zero, só que aí o zero é igual a menos x, né? Então, menos x igual a zero, aí você sabe que não dá certo. Se você puser n igual a 7, x e x e zero vai acontecer a mesma coisa de novo, menos x e zero. Aí esse cara aqui para zero dá menos x vai ser com mais x, o x vai ter que ser igual a zero também, né? E aí com 8 dá certo. Por quê? Porque com 8 você coloca. Vixe, meu Deus do céu. O raciocínio vai ficando grande. Com 8 você coloca x, zero menos x, zero e x. Aí dá certo. O x é igual a x, soma o zero aqui, não sei o quê. Bom, é porque isso tem a ver com a recorção, né? Se você bota assim, a1, a2, não sei o quê, até o an, você vai ver o seguinte, a2 tem que ser igual a A1, é, A2 é igual a 1 mais A3, ou seja, A3 é igual a A2 menos A1, ou seja, cada um é a diferença dos dois, né? A4 vai ser A3 menos A2, etc. Ou seja, você meio que tem a recursão a partir do 2. Só que você não pode esquecer que o último termo tem que ser igual ao an menos um, né? Ou seja, você tem que ter exatamente o an menos 2 igual a zero, né? Aí quando você começa a fazer assim, se o A1 e o A2 forem zero, acabou. Aí o único jeito de você ter o AN menos 2 sendo zero, como você chega a zero a cada múltiplo de 3 aqui, enfim. Tem que organizar a argumentação, mas dá para ver que o padrão é esse. Enfim, isso com certeza tem a ver com raízes da unidade, porque eu queria evocar isso justamente porque a recursão a n igual a n menos um menos a n menos 2 tem como polinômio característico exatamente isso aqui, né? Eu já até escrevi o w aqui, né? X ao quadrado menos x mais um, né? Enfim, é o polinômio característico dessa recursão linear aqui. Aí as raízes disso, né? Se você tirar as raízes disso, é menos 3 aqui o delta, né? X é igual a meio mais menos raiz de 3 sobre 2. I, né? Que são justamente esse cara, cis de 120 graus, e esse cara, né? Que é o cis de 240 graus, né? E aí, me dá muita curiosidade de usar complexos. Porque se cada um é igual à soma dos vizinhos. Assim, o enunciado, o resultado já está claro para o m igual a um. A gente já resolveu o problema no caso que o m é igual a um, vai acontecer isso. E aí dá muita vontade, por causa disso e por causa dos cossenos, de tentar aplicar raízes da unidade em algum lugar, tá?
Mas não sei onde. Não está claro para mim onde que vai aparecer esse negócio de raiz da unidade aí. É... Como que a gente coloca o... Hum, não tenho ideia. Será que dá para colocar em geral, né? Se você fizer pensar num tabuleiro geral. Dá para colocar uns números assim, w elevado a zero, w elevado a um, w elevado a um, w ao quadrado, w ao quadrado, w ao quadrado, etc, etc. Aí meio que você tem assim, né? Não, mas é que é assim, ele falou números reais, né? Números reais. Ele queria números reais, provavelmente. Ah, não sei, mas eu queria algo assim, né? WAN, N mais um. Meu Deus do céu, tá feio isso aqui. Fica tipo assim, WAN menos um, os vizinhos dele, né? Aí fica assim, WAN igual a soma dos vizinhos. Se você dividir por WAN menos um, né? Fica W igual a 2 mais 2W quadrado, algo assim. Aí fica 2W quadrado menos W mais 2 igual a zero. Não sei, me arrisquei aqui agora. Aí fica W igual a menos... O delta desse negócio é menos 15, aí o W fica um mais ou menos I raiz de 15 sobre 4, se eu sei fazer conta ainda, né? E aí isso não é nenhum sig de nada, né? Talvez seja não. Isso tem módulo igual a 1, com certeza. Pronto, aqui eu tenho um polinômio que a raiz dele tem módulo igual a 1, mas tipo, de que serve isso eu não sei, né? Tá bom, tá bom. Acho que acabou meu tempo também para essa questão. Tem 26 segundos. Não sei, tem que ter uma ideia aqui que tem a ver ou com funções geradoras, ou com complexos, invariante, alguma coisa assim, né? Centro de massa, sei lá. Mas assim, não sei, não peguei não o sentimento, não. Depois eu penso mais nessa questão. É isso por agora.